Olá, seja bem-vindo a esse programa especial preparado com carinho por toda a equipe da TV Novo Tempo para você. Nós falamos ao vivo de Tatuí, no interior de São Paulo, onde está instalada a Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas do Sétimo Dia, que produz e imprime o Guia de Estudos da Bíblia, também conhecido como Lição da Escola Sabatina, que neste ano, em 2013, completa 160 anos de história. Nós estamos falando da Escola Sabatina, um sistema de estudo da Bíblia mundial, presente em mais de 200 países, falado em mais de 85 línguas. E se você não sabe muito sobre a Escola Sabatina, fique aí, fique ligado, não saia daí, porque nós vamos saber tudo sobre a Escola Sabatina nesse programa especial. E você pode participar também desse programa através das redes sociais. Você pode participar através do Twitter, @TV Novo Tempo, e também através do Facebook, facebook.com/TV Novo Tempo. Eu vou começar o programa apresentando dois convidados especiais. Nós teremos vários convidados especiais nessa tarde. Eu tenho aqui o pastor José Carlos Lima, que é o anfitrião, diretor-geral da Casa Publicadora Brasileira, que nos recebe. Seja bem-vindo, pastor. Pastor Lima, além de ser o diretor-geral da casa, é um amigo da Novo Tempo, é um amigo nosso. A Casa Publicadora, para quem não sabe, é uma das grandes parceiras da TV Novo Tempo, apoia a TV Novo Tempo, e de tudo que a TV Novo Tempo é hoje, em grande parte, deve-se à Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Também temos aqui o pastor Edson Schock. O pastor Edson Schock é o diretor da Escola Sabatina para toda a América do Sul. Pastor Schock, seja bem-vindo também. Dê sua saudação para o nosso telespectador. É um prazer estar com vocês agora, participando desta celebração, que espero seja uma bênção para todos os nossos amigos. Nós vamos começar o programa agora assistindo uma reportagem especial. A TV Novo Tempo enviou para o berço da Escola Sabatina nos Estados Unidos uma equipe muito especial, formada pela Larissa Prois, a Gianina Invernizzi, com imagens de Tiago Ramos e Danilo Cabreira. Nós vamos ver agora uma reportagem especial sobre a história da Escola Sabatina, para você entender um pouco mais sobre o assunto que nós estamos tratando nessa tarde. In the early days of the church, James White was concerned about young people. The church was very small, we had very few hundred members, but they had children. Desde o início do movimento, houve preocupação com os jovens, com a nova geração e a influência que eles recebiam das escolas tradicionais e fora. Então, começou a ideia de se ter lições da escola sabatina. And so, in the summer of 1852, he wrote the first 4 Sabbath school lessons that we know of as Sabbath school lessons, and he authored those himself. And what did he have for a desk? Well, he had his big tall top hat. And so on the top of that, he had his paper and he's writing away the lessons that would later be printed in the Youth Instructor. And he may have done some articles for the Review, the church paper. He may have done some letters that way too. Os adeptos do Adventismo, em sua grande maioria, eram jovens entre 16 e 30 anos. Ao estudar a Bíblia, eles desejavam não apenas entendê-la, mas também praticar as verdades descobertas. As lições escritas por Tiago White forneceram um suporte pedagógico para a criação de um grupo de estudos, que se reuniria em diversas partes do país para discorrer e discutir os temas ali propostos. Initially, at Sabbath school meaning a place where you actually learned Bible. It was a school, in contrast to the church services. Rochester, Nova York, berço da companhia de filmes que tornou possível o sonho de guardar o tempo no espaço de uma fotografia. Mas o que situa essa cidade no painel histórico dos Adventistas do Sétimo Dia é o fato de que, 10 anos antes da igreja ser oficialmente organizada, Tiago e Ellen White reuniram em sua casa um pequeno grupo de estudos da Bíblia. E assim, começaram o que chamamos hoje de Escola Sabatina. Why Rochester? Yeah, well, you know, it really was our publishing work that caused Rochester to become someplace. In 1852, James White decided that we needed to buy a press. Why a press? Well, because it bothered him. We would use commercial printers, and the commercial printer would be printing, possibly on Sabbath, materials that were advocating the holiness of the seventh-day Sabbath. And James White said, no, that's wrong. How can I go to a commercial printer? I can't guarantee he won't print on the Sabbath, and yet what he's printing is about the sacredness of the Sabbath. So he said to those believers, early members, we need to have our own press. And the Lord opened the way for money to be donated and the plan to have their own press.
And James White was always thinking of the best place to do things. And Rochester was an up-and-coming community. It was really kind of a new, just a few decades, decade and a half, 2 decades old, this community. And it was growing rapidly. And so he said, that's a good place. It's kind of a crossroads. So he went there. They didn't have much money, but they established our first office, our own operation in the house, first in their home. If you can imagine these young people, just in their teens and 20s, literally, standing around this thing, blistering their hands, trying to learn how to pull the lever and all that to start the printing. And at that point, they moved from Saratoga Springs, New York, set up the press in the living room. I don't know how Ellen thought, what she thought about that, but there was the press with all the, the ink and everything and the mess that goes with having to print right there in her living room. But these young people, that's where they were. They were in their thinking. They were advancing the cause of God. We're part of a prophetic movement. And so there they are, and they're printing. And so Rochester becomes the hub of the fledgling church from 1852 to 1855. And so Rochester becomes the first headquarters of Sabbatarian Adventists. And they stay there for about 3.5 years, 3+ years, up until 1855, when they finally then moved to Battle Creek. O número 124 da Avenida Mount Hope foi o primeiro endereço de Tiago e Ellen White na cidade de Rochester. O trabalho de publicações dos Adventistas do Sétimo Dia começou aqui. As primeiras lições da Escola Sabatina foram publicadas em 1852 no primeiro piso da casa do casal White e daqui saíram para alcançar todo o país. Com o passar do tempo, muita coisa mudou. Daquela época, só sobraram o Rio Genesee, a Avenida Mount Hope e as lições da Escola Sabatina, que hoje em dia não alcançam apenas a América do Norte, mas o mundo inteiro. Bom, nós entendemos aí, conhecemos um pouco mais da história da Escola Sabatina, e você que não sabia nada sobre a Escola Sabatina já tem uma ideia boa do que nós vamos tratar aqui nessa tarde. Pastor Edson Schock, pastor, o senhor tem aí em mãos um exemplar, uma cópia, o modelo do que era a primeira lição da Escola Sabatina. Fale um pouco sobre isso. Aqui temos a primeira lição da Escola Sabatina produzida no ano de 1852. E no próximo ano, no seguinte ano, especificamente no ano 1853, começou essa história, a primeira Escola Sabatina no mundo, em Rochester, Nova York. Então, este é um material histórico, porque a partir de aqui se desprendem todas as demais lições que nós temos no mundo. Essa primeira lição eram quantas lições, na verdade? Eram 4 lições que tinham aí? Apenas tinha 4 lições, era pequenina no início, era para os jovens naquele tempo, mas a partir de ali começou toda essa história, né? Nós vemos aqui, pastor Lima tem nas mãos, agora temos lições em todas as línguas. Por exemplo, esta lição que eu tenho em minhas mãos é especificamente do país de Caleskin. Nem sei onde fica, mas sei que em algum lugar do mundo esta lição é estudada. E é o mesmo tema, no mesmo tema em todos os países, 209 países estudando a mesma lição. Então, eu queria ressaltar um assunto interessante. 209 países e exatamente nós temos no mundo, neste momento, 980.000 unidades de Escola Sabatina, o que nós chamamos classes de Escola Sabatina. Aqui em América do Sul nós temos 161.000 unidades de Escola Sabatina, classes de Escola Sabatina que se reúnem todos os sábados para estudar a Bíblia. Quantos alunos, pastor, nessas tantas milhares de classes aí? No mundo, mais de 23 milhões. E na América do Sul, nos 8 países, nós temos 2 milhões e quase 400 mil membros. Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor viaja toda a América do Sul, conhece as escolas, as classes de Escola Sabatina ao redor desse continente todo. Quais são os lugares mais diferentes que o senhor já viu ou já ouviu falar que se reuniu uma classe de Escola Sabatina? Bom, temos unidades de Escola Sabatina que se reúnem em diversos lugares. Conheci na Ilha de Uros, seguramente vamos falar um pouquinho mais depois disso, mas na ilha de Uros é uma ilha flotante onde temos escolas e igrejas. E em uma dessas ilhas se reúnem também os irmãos para estudar a lição. É uma ilha que flutua em cima do lago, né, mais alto do mundo, que é o lago Titicaca, em Puno, Peru.
Ali os irmãos se reúnem. Às vezes embaixo do árvore. A América do Sul recebeu a primeira escola sabatina, e essa escola sabatina foi Entre Rios, Argentina, embaixo de uma árvore. Tudo começou embaixo de uma árvore. E hoje nós temos, acho que o árvore que protege, né? E que o pequeno grupo, as unidades de ação, são como árvores que protegem, dão sombra a um pequeno grupo de pessoas que se reúnem para estudar a Bíblia. Sabe por que esta escola sabatina cresceu e hoje é abençoada? Porque se concentrou no estudo da palavra de Deus e em fazer a vontade de Deus. Agora, pastor, falando em origem, falando no começo, eu queria falar com o pastor Lima, que é o diretor-geral da Casa Publicadora. Pastor, as publicadoras adventistas no mundo, elas começaram muito por conta da impressão das lições da Escola Sabatina, também outros impressos. Qual que é o seu sentimento ao liderar uma instituição que continua esse legado de 160 anos? O senhor que também é um professor de Escola Sabatina, não é? Qual que é o seu sentimento pessoal em continuar esse legado começado por Tiago White há tantos anos atrás, hoje liderando uma instituição tão grande, que presta um bem tão grande para a igreja? O meu sentimento, Stout, é de gratidão a Deus por esta instituição que serve o nosso país há 113 anos. E produzindo a lição da Escola Sabatina, primeiramente juntamente com a Revista Adventista, em 1906, durante 2 anos a lição ela foi distribuída juntamente com a Revista Adventista. Em 1908, ela ganhou vida própria, e eu tenho em minhas mãos a primeira lição produzida e impressa aqui na Casa Publicadora Brasileira. Na verdade, naquela época, em outro estado, que a Casa Publicadora começou primeiramente no Rio de Janeiro, em 1900, até 1904, aí foi para o Rio Grande do Sul, permaneceu até 1907. De lá saiu, veio para Santo André, aqui no ABC Paulista, no estado de São Paulo. E está em Tatuí há 28 anos. Em 1985, ela foi transferida para Tatuí. E durante esses mais de 100 anos, ela tem oferecido à igreja a lição da Escola Sabatina. Para nós, os 560 servidores, é um privilégio poder servir esta igreja, porque a Casa Publicadora Brasileira, ela nada mais é do que uma serva da igreja, ela existe para servir a igreja. Esse é o nosso propósito, quer com a lição da Escola Sabatina, com devocionais, materiais para comportagem, educação e também materiais infantis. O propósito desta instituição é não imprimir a lição aos sábados, mas estudar a lição aos sábados. Esse é o nosso propósito como editor. Imagina se nós estivéssemos na igreja hoje estudando a lição e termos também uma gráfica comercial imprimindo a lição no dia de sábado. Não seria bom. Deus tomou todos esses cuidados, então por esta razão nós temos hoje 63 editoras no mundo e a Casa Publicadora Brasileira sendo, para a honra e glória de Deus, a maior editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois é, a Casa Publicadora Brasileira imprime aqui de Tatuí, de onde nós falamos nesse momento, a lição da Escola Sabatina para todo o Brasil. E esse material que nós estamos assistindo aqui, pela primeira vez, em primeira mão, aqui na TV Novo Tempo, ele foi apoiado, patrocinado também pela Casa Publicadora Brasileira e a ACES, que é a Associação Casa Editora Sul-Americana, que é a editora irmã da Casa Publicadora Brasileira, que fica na Argentina. Pastor Lima, nós vamos assistir agora o processo para se desenvolver a lição da Escola Sabatina. Como é feita a lição da Escola Sabatina? Como a lição da Escola Sabatina é produzida até chegar na mão de cada um dos alunos da Escola Sabatina em todo o mundo? Assista com a gente. It may surprise the average church member that the Sabbath school lessons are prepared, or the curriculum is prepared for at least 5 years out. We have developed the curriculum until 2022. Okay, so and then it has been developed in such a way that people can learn, and then the question that we develop in the Sabbath School Bible Study Guide try to make people to think and also to apply. So there's a very thought-through process when it comes to the selection of the lessons. And sometimes people are amazed because every now and then they'll find something in there which they say, this was so totally relevant. You know, this was just what we needed now. And then when they find out we did this 5 years in advance. So when you have 4 quarters in a year, we have at least 20 study guides that at least have been named and authors have been chosen.
and we work on that length of time. Quando Tiago White começou o trabalho de edição e publicação de livros e periódicos de uma maneira bem artesanal no primeiro andar de sua casa, ele jamais poderia ter imaginado que aquela iniciativa particular um dia cresceria, se profissionalizaria e alcançaria os 4 cantos do planeta. Menos ainda ele poderia ter imaginado que aquelas lições que ele escreveu de próprio punho um dia dariam início ao periódico exclusivo dedicado a ensinar a palavra de Deus a cada tribo, em cada língua, a toda nação. Well, it starts usually with an email or telephone call from the editor. In this case was Clifford Goldstein, and he asked me if I would be interested to write a Sabbath school lesson. From the time that I make the assignment to the time where it's in your hands on the church, it's about 5 years. Well, when you look back, it's fun. When you write in there, it's actually quite It's challenging. It's a big process. It's a long process. Each page has to be so many words. You have to look at questions. You have to make it interactive. And so the whole idea of writing the Sabbath school lesson is not sitting down and just freelance writing. You take a look at your topic. You're looking at every single day. You're saying, how can each day have a cohesive thought? How can Monday fit into Tuesday? How can Tuesday fit into Wednesday? How can I use the Bible as the primary source, but how can the writings of Ellen White contribute to that? The next thing we received in the mail from the US was a big envelope with about 200 pages full of instructions of what to do and what not to do as we were writing the Sabbath school lesson. A lição chega para nós aqui no Brasil, ainda em inglês, com uns 2 anos, mais ou menos, de antecedência. Então nós começamos o processo, um pouco antes da publicação da lição, nós começamos a tradução. Então nós fazemos aqui a tradução, depois nós fazemos a revisão e o processo de edição, que leva cerca de 3 meses. Depois ela vai para o departamento de arte, ali ela é diagramada, recebe ilustrações internas e capa. A ilustração da capa ela é uma interpretação, né, do texto. A ilustração ela é uma continuação do texto. Eu penso que muitas vezes o que o autor da lição ele não conseguiu colocar em palavras, né, traduzir em palavras, aí entra a ilustração. Então esse processo leva cerca de 3 meses até que a lição é enviada aos nossos irmãos em todo o Brasil e no mundo também. Nosotros recibimos las guías de estudios desde la Asociación General. La recibimos obviamente en inglés, por lo tanto tenemos que realizar la traducción. La traducción la realizamos para todas las casas editoras hispanas, de tal forma que la traducción está preparada para que sea útil a las diferentes variaciones del español. Igualmente cada editora se encarga de hacer la adaptación. Por lo tanto, es un producto que sirve a todos los países hispanos. Uno es consciente, cuando traduce, de que este folleto de lecciones es un elemento educativo en primer lugar, porque es una escuela sabática. En segundo lugar, es un factor de unidad para el mundo entero. Y la responsabilidad que uno siente es transmitir esa intención de la comisión de preparación de las lecciones, de modo que pueda cumplir esa misión. Uno lo hace con mucho respeto, con mucha oración y con mucho esfuerzo para poder entregar al mundo hispano el material que se necesita. One of the things I tell the authors is when you get done with the day's lesson and when you're writing the lesson, think about the so what factor. Sabbath school should be an absolutely practical experience, not just a theoretical academic thing, but something very real for this coming week. A lição da escola sabatina, reconhecidamente, é um instrumento de manutenção da unidade doutrinária da igreja no âmbito mundial. Num determinado período, todas as igrejas de todo o mundo estudam os mesmos assuntos, as mesmas doutrinas. Eu acho que é uma mini enciclopédia teológica, resumida, simplificada, mas ao alcance de todas as faixas culturais.
Como igreja precisamos crer o que cremos, saber o que cremos e conhecer o que cremos. The fact that we have a single common Sabbath school lesson is one of the great strengths of Adventism. It's something that unites us. It's one of the few things that really transcends culture, language, continents. It connects us. There's really no publication like it in the world. I mean, there's hundreds of languages we don't really know all over. I don't know anything. I can't think of anything quite like the Bible study guide. There are many different aspects of the Seventh-day Adventist Church that help to bind us together as a church family. But one of the most prominent ones is that every quarter we study the Sabbath school lesson together. The Adult Bible Study Guide is something which covers the entire world, and the same subject is studied by almost everyone, everywhere around this globe. It's important to study that Sabbath school lesson and then to be able to dig into the Word of God, read the Word of God, and share how it is that God has affected your life in a practical way. Sabbath school lesson needs to connect with the people. Sometimes I use the word CIA method. CIA. C stands for connect. And then I means interpretation. So what the Bible says about it, about this lesson. And then application. So that we need to apply the lesson in our lives. In that way, we can grow spiritually. Em agosto de 1852, Tiago White publicou pela primeira vez um pequeno jornal de apenas 8 páginas chamado O Instrutor da Juventude. Era uma publicação mensal e ali estavam as primeiras lições da escola sabatina. Os primeiros temas estudados pelos adventistas foram o sábado, a lei de Deus e a arca do concerto. E dá para perceber que desde o começo o autor estava preocupado que o público interagisse com o conhecimento. E ele fazia perguntas, não apenas para testar o conhecimento bíblico deles, mas para fazer o público refletir a respeito daquelas questões. Mas o que é mais interessante é que desde o começo o Tiago White deixou bem claro qual era a intenção dele. E ele colocou aqui, bem no finalzinho da publicação. Ele disse que o maior objetivo dele era ensinar os jovens no conhecimento da lei de Deus e acerca da fé de Jesus, para que eles crescessem no correto entendimento das Escrituras Sagradas. We want the Bible study guide to be transformative. We want somebody to get done reading it and it somehow or another touch them in not just their head, but touch them in their heart, touch them in their soul in a way to think, hey Lord, change me. Então a gente precisa levar para as pessoas a informação, mas uma informação que transforme a vida das pessoas e não somente isso, para que essas pessoas transformadas sejam instrumentos para que outras também sejam alcançadas. Esse é o grande objetivo da lição da Escola Sabatina, né? É uma escola missionária e a lição serve para ajudar nesse propósito maior também. Bom, eu vou mencionar aqui duas participações através das redes sociais. Novamente, eu quero lembrar, se você quiser participar do programa, escreva para @TV Novo Tempo no Twitter ou facebook.com/TV Novo Tempo. Eu queria mencionar aqui a participação da Maria Angélica, que mandou aqui uma saudação para o programa, e o Lisandro, meu xará, que assim como o pastor Lima, é professor da Escola Sabatina também em algum lugar desse Brasil. Nós temos agora aqui com a gente a professora Graciela Derrain. Pastor Choque, hoje na verdade aqui os brasileiros eles são a minoria, né? Porque nós temos a professora Graciela, da Argentina, professora? Sim. Pastor Choque também peruano, e teremos mais participação de estrangeiros aqui. Eu e o pastor Lima somos os brasileiros representando a Escola Sabatina nessa tarde. Professora Graciela, a partir de que momento nós vimos que as crianças, na verdade a Escola Sabatina nasceu pensando-se nos jovens e nas crianças, né? A partir de que momento as crianças hoje, elas já podem fazer parte da Escola Sabatina? Sabem que as crianças, realmente, quando eles têm a possibilidade, tão logo como elas podem amar e confiar na sua mãe, elas podem também confiar em Jesus, sendo e vendo como Jesus pode ser amigo da mãe e do pai. Por isso, os pais têm que ajudar no começo já que a criança
possa conhecer Jesus. Mas como vai conhecer? Através da lição da Escola Sabatina, cada dia compartilhando essas lições, essas ensinanças, que Jesus é o motivo de sua vida, né? Então, eles muito pequenininhos, os pais têm que fazer parceria com a Escola Sabatina para ajudar as crianças a aprenderem o caminho certo para conhecer Jesus e ter uma experiência bem prática da vida deles cotidianamente, não é? Professora, a professora Graciela, eu esqueci de mencionar aqui, é a líder do ministério que cuida das crianças e dos adolescentes em toda a América do Sul. Professora, então a ideia é que os pais acompanhem os filhos estudando os temas da lição, é essa a ideia? Justamente, sabemos que as criancinhas bem pequenininhas não vão estudar sozinhas, então os pais precisam ajudar e justamente eles têm que ajudar a ter a lição bíblica, a história bíblica, mas também ajudar a praticar essa lição que vão aprendendo. E não somente quando eles vão para a escola sabatina, vão receber, mas eles também têm que a cada dia praticar. E como vão praticar? Com a ajuda dos pais. Então, assim, os pais vão ensinar a criança a ter realmente uma praticidade no seu estilo de vida, sendo um cristão e tendo uma relação pessoal com Jesus. Mas quando a criança cresce, já ela vai ter uma relação sozinha com Jesus, porque já aprendeu desde que nasceu. Então, nós temos que cuidar muito essa ensinança para cada criança desde que nasce. É muito interessante, Gustavo, que nas lições de crianças é um assunto bem mais prático. Não é um assunto teórico, um assunto que se lê. De uma forma bem resumida, pastor, de que assuntos eles estudam? Os dias da criação, eles estudam um pouquinho acerca das histórias de José, as histórias dos personagens da Bíblia, e que lições pegam. Então, eles não tanto leem muito, é o pai que pratica, como falou a professora Graciela, essas lições dia a dia. Agora nós vamos assistir uma reportagem, mais uma dessa série especial, que apresenta o que é escola sabatina, como funciona uma classe de escola sabatina. Nós já vemos como é feita a lição, como é produzida, com antecedência, pensando em temas específicos. E agora, então, nós queremos assistir aqui como funciona a classe da escola sabatina. E eu lembro, você que não conhece uma escola sabatina, que procure uma igreja adventista mais próxima de você no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, em todo o país. As classes estão abertas para lhe receber ali. Assista mais uma reportagem dessa série especial. Sabbath School is the biggest school in the world. A escola sabatina é um lugar onde eu vou para me encontrar com Deus. It's a big event that we're privileged to be a part of every week. I think this is something very unique to Adventism. Então lá eu canto, eu oro, eu escuto notícias dos campos missionários. Well, Sabbath school has always been a time that we know when we can bring children of different levels together in church, helping them see what it means to be part of the church. And what we're trying to do with the Bible study is educate our children, instill in them values, morals, a desire to be with God. And if you do it when they're young, when they get older, no matter how far they've gone, they find a way to come back. So if Seventh Adventist Church have about 17 million people, we have about 25 million Sabbath school members, and we can say 25 students who are studying Sabbath school. But just think of it, every single Sabbath, we're joining with all of these millions of brothers and sisters around the world, coming from different educational levels, different languages, different races, different countries, and yet we're united in studying the same thing. We have 4 important objectives of Sabbath school. One is Bible study. We would like to see that our members will study the Bible. By studying the Bible, they will be able to grow spiritually. A escola sabatina é um instrumento que sistematiza as doutrinas bíblicas. Então, coloca na mão do estudante, o aluno da escola sabatina, o material. Embora o crescimento espiritual de cada aluno esteja condicionado ao seu estudo particular da Bíblia, ao participar a cada sábado da escola sabatina, o aluno encontra um indivíduo fundamental para auxiliá-lo no aprendizado da palavra. The role of the teacher is a crucial question because it's a school.
It's not a speech. It's an interactive class. As a teacher, you know, in the classroom, I was always at my best, I think, when I asked the right questions. When the questions that I ask are real questions, I think that's the moment when decisions are made. Number 2 is fellowship. We would like to see that our members will be able to help one another, strengthen our faith one another, to support one another. So that is something important, and we can find this in Sabbath school. Coming to Sabbath school provides an opportunity for me to share concepts from God's Word and also to listen to others whose perspective may be different than mine. We discover as we get together and study the Bible that we truly come to love each other because we share our deepest needs and our dreams and our hopes and our struggles. But we're not just kind of depending on human wisdom. We're coming to the Bible. We're saying, what does God's Word say about this? Someone shares a testimony that's exactly what someone else needs to hear. Sometimes there'll be somebody in the church, could be an elderly sister, 83, 84, 85 years old, and she says something. And I am just amazed. And I say, I've never thought about that. A Bíblia não é um elemento simplesmente onde eu fico sozinho com ele, não. Nós temos que compartilhar junto, ter essa experiência de socialização espiritual que é muito fortalecedora para a fé, do que se eu simplesmente levo uma religião egoísta, individualista. E esse é um grande problema hoje que nós estamos enfrentando com o individualismo moderno, onde eu acho que eu não preciso socializar com ninguém, eu posso ficar comigo, ter a minha introspecção. Não esqueça que esse não é o conceito bíblico de religião. The third one is what we call community outreach. We would like to see that all the Sabbath school members will be able to be trained, then they will be able to reach out to the community. And number 4 is what we call promote world mission. As we know that every 3 months we are supporting this mission project through Sabbath school. Separar uma ofertinha para entregar a cada sábado faz parte da rotina escolar desses alunos. Longe de ser uma obrigação, até mesmo uma tradição, o gesto de ofertar significa que desde muito cedo eles entendem a missão da escola sabatina, que é oferecer aos alunos de todo o mundo, quer sejam grandes ou pequenos, a oportunidade de conhecer o Mestre Jesus. The idea of including children, we think of children as being, okay, we're going to keep you till you grow up, and when you grow up, we'll listen to your voice. Is detrimental for the future of Christianity. Well, Sabbath school really is a discipleship. Quando alguém se envolve de coração com a escola sabatina, primeiro fica mais integrado à igreja, sente a igreja de forma mais participativa, passa a ter muito mais profundidade teológica, tanto para a sua vida quanto para responder para aqueles que muitas vezes lhe perguntam sobre a sua fé. Mas eu creio que o grande benefício é que a escola sabatina bem trabalhada, a lição bem estudada, é uma vacina contra a apostasia e é um preparo para o breve encontro com Cristo quando Ele voltar. Essa é a escola sabatina. Eu vou mencionar aqui mais 2 mensagens, porque a gente está falando da escola para as crianças e como funciona a escola sabatina, e mostramos aqui crianças bonitas acompanhando a escola sabatina. A mensagem da Flávia Nóbrega, ela diz assim: meu filho tem apenas 3 anos e já decorou 2 versinhos bíblicos por causa da lição da escola sabatina, sou grata a Deus por isso. E a Alice Alves diz assim: o que me aproximou da igreja quando criança foi a escola sabatina e até hoje não perco nenhuma lição. A escola sabatina é a alma da igreja. E falando em alma da igreja, na verdade eu queria aproveitar, pastor Choque, e mostrar aqui o coração da escola sabatina, que é, a escola sabatina é o coração da igreja. Eu vou perguntar para a professora Graciela. Professora, a escola sabatina, a lição da escola sabatina foi escrita por Tiago White, como nós vimos no material que passou agora. Mas a estrutura de escola foi, na verdade, uma ideia, foi desenvolvida por um cidadão americano chamado Goodlue Harper Bell, que foi o primeiro professor adventista, de escolas adventistas normais, não da escola sabatina. Quem pode ser professor da escola sabatina hoje? Desde as crianças até os adultos. Como é que é feita? É feita uma escolha? Como é que eu posso me tornar um professor de classe de escola sabatina? Justamente como você falou, tem que escolher a pessoa, mas são voluntários.
as pessoas que gostam de trabalhar com crianças. E eu agradeço realmente aos professores, que eles fazem muito. O trabalho é árduo, mas é tão lindo ver como elas vão crescendo e vão conhecendo Jesus, vão compartilhando ações e muitas coisas que elas vão aprendendo. Então, elas são voluntárias ou voluntários, mas nós temos trimestralmente capacitações, treinamentos para preparar os professores para trabalhar o trimestre. Por quê? Porque a cada trimestre nós temos lições diferentes. Um trimestre nós ensinamos em relação ao Antigo Testamento, outro trimestre ao Novo Testamento. E a cada mês nós temos diferentes ênfases, que são diferentes dinâmicas, que temos 4 dinâmicas que sempre nós compartilhamos, que primeiramente pensando na graça, em um mês, compartilhando lições em relação à graça, que a criança possa conhecer Jesus e sabendo o amor de Jesus para eles. Outro mês falando de adoração, que é o amor que eles vão ter hacia Deus, né? O terceiro mês, que nós vamos estar trabalhando em relação à comunidade, como amar os outros, e outro mês em relação ao serviço, que a criança possa amar os outros, ajudar os outros e falar de Jesus aos outros também. Tá bom. Professora, uma pergunta bem rápida para o pastor Edson Schock. Pastor, qual que é a ideia da Escola Sabatina? É apenas se reunir ali no sábado pela manhã e fazer a reunião, o estudo, né, da lição daquela semana? Ou as classes de Escola Sabatina, elas podem ir além disso, elas podem promover outras atividades, se encontrar em outros momentos, promover atividades missionárias? Qual que é a ideia da Escola Sabatina? Talvez o maior desafio de uma classe de Escola Sabatina não é o que acontece os sábados de manhã ali na classe, sino o que acontece depois na comunidade. Porque a Escola Sabatina é essencialmente missionária. Os membros chegam, se informam, são formados, mas são transformados para transformar a comunidade. Então, a igreja não está pensando apenas em nós, né? Eu me alimento. A igreja está pensando seriamente que nós temos que alimentar muitas pessoas e a palavra de Deus tem que chegar a muitas outras pessoas. Por isso é que ali é um principal centro missionário e de organizar-nos para cumprir a tarefa que Deus nos deu para o mundo. A ideia, então, é envolver a todos, envolver professores, alunos, nesse espírito missionário, né, pastor? Sem dúvida, e por isso é que nós chamamos a escola Sabatina como uma escola missionária também. De aí são enviados, um centro de envio de 2 em 2, às vezes se organiza como uma classe escola filial, que nós chamamos, que sai uma classe e se forma uma igreja só por uma classe que sai a uma comunidade onde nós temos presença bem definida em relação às coisas de Deus. Pastor Edson Schock, professora Graciela, nós vamos agora, a professora mencionou a ideia de temas sendo estudados ao longo do ano, e nós vamos ver agora uma reportagem a mais sobre justamente essa distribuição dos temas, como são escolhidos os temas e como é distribuído o tema ao longo dos anos, ao longo das lições. Assista mais um pouco dessa reportagem especial. Sabbath school certainly didn't begin with the Advent movement. Sunday school classes that encourage the same kind of interactive Bible study were there. So I think we're building on a strong history of Christians through the ages who've said we're not just to be told by one person what is truth, but we're actually to study the scriptures for ourselves. Em 1853, Tiago White reuniu em sua casa na cidade de Rochester, no estado de Nova York, um pequeno grupo com o objetivo de estudar a Bíblia aos sábados. 160 anos depois, a Escola Sabatina continua sendo o principal momento em que os adventistas se reúnem para estudar a Bíblia no 7º dia. O que começou aqui na cidade de Rochester, mais do que uma tradição, tornou-se um legado para os adventistas no mundo inteiro de um estudo sistemático da palavra de Deus. Sabbath school was vital because it helped us live up to our name. Adventists in the early days were known as the people of the book. Sabbath school provides an opportunity for church members to meet together to study God's Word. So the essence of Sabbath school is Bible study. Well, Sabbath school has some wonderful variations to it. For example, sometimes we'll study through an entire book, and I think that's a wonderful way to study. Sometimes people say, well, I know what John 3:16 says, for God so loved the world,
but they don't know what John 3:15 says or John 3:17. Systematic study of the Bible enables you to have something definite. If you just get up every morning and say, I think I'm going to read a little bit of this, or no, maybe I'll read a little bit of that, your devotional life is all over the place. O grande ponto é que a minha tendência muitas vezes é escolher da Bíblia o que eu gosto. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, que o próprio Cristo disse em Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não devo me alimentar só com um tipo de alimento. Tem vários. E eu acho que nesse sentido nós somos obrigados a entrar em outras partes e descobrir aquilo que por nossa própria iniciativa a gente não faria. So systematic study leads you to both balance, it leads you to depth, and thirdly, it leads you to practical application. When you begin to read systematically, the Holy Spirit speaks to you and you practically can apply those things to your life. Well, I think it's important because it makes me accountable. I'm thinking about a topic that we all think together about it. And somehow I see the early church, that's the modus of, operandi, the way they worked. There was an issue, they all studied it. They all came together, they looked in the Old Testament, they tried to understand the issue, and then they came to a conclusion. A lição não deve substituir o estudo da Bíblia, mas deve ser um meio de levar a Bíblia. E essa é uma forma de um estudo sistemático da Bíblia, numa base regular e não apenas esporádico. And it's also a good spiritual discipline. Today, the kind of busy lives a lot of us live, we don't sit down for a meal, we have very little routine, it's just grab and run, grab and run. And spiritually, I think we're inclined to do that. We want fast, easy answers. We just want to grab a Bible text on the go, and that will be enough to get me through, and I'll just pray in the traffic on my way to work, and that'll be enough. But I think the Sabbath school lesson kind of slows you down and says some things are worth spending time on and digging into. Make time for important things. Sabbath school is a tremendous opportunity for people to actually study the Bible for themselves. So I believe in preaching. I think that getting up and sharing in the power of the Holy Spirit is important, but there's something about actually searching the scriptures. And so I'm excited to see Sabbath school as a time when a small group can come together, not just to share their opinions, but to actually search the scriptures and then to share, how does that apply to my life? And I think that's what makes Sabbath school so powerful. Eu já parei para pensar o que seria a Igreja Adventista sem um único tema para que a igreja no mundo inteiro pudesse estudar. Hoje a gente tem a sensação de que não importa onde você vá no mundo, todos estão estudando o mesmo assunto. E isso dá para a gente o senso de igreja mundial, de unidade. E, em segundo lugar, a profundidade. Porque eu penso para mim, quem não estuda a lição da escola sabatina, que profundidade tem? Possivelmente a sua profundidade pessoal. Leu a Bíblia, sentiu alguma coisa, imaginou alguma coisa do texto bíblico, e isso é tudo. A lição nos dá a profundidade, nos dirige no estudo, nos abre os horizontes e faz as aplicações que são positivas para a caminhada da igreja. Então, a Igreja Adventista é conhecida como o povo da Bíblia, em grande parte porque nós levamos os membros da igreja a estudar a Bíblia de forma dirigida através da lição da Escola Sabatina. Estas duas contribuições têm sido as maiores da Escola Sabatina nestes 160 anos. Quero mandar mais um abraço aqui. Nós recebemos mensagens de Boa Vista, Roraima. Boa Vista hoje está recebendo a TV Novo Tempo em canal aberto e a 17ª capital do país a receber a TV Novo Tempo. Um grande abraço, um abraço de toda a equipe da TV Novo Tempo para você de Boa Vista. Nós recebemos agora aqui o pastor Bruno Rasso, que é mais um estrangeiro participando do nosso programa aqui na TV Novo Tempo. Pastor Bruno é vice-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. E eu já faço uma pergunta, vou fazer duas perguntas para o senhor. A ideia da lição da Escola Sabatina, ou da Escola Sabatina, como nós já vimos no material, é levar as pessoas a estudarem a Bíblia. Essa continua sendo a ideia da Escola Sabatina. E a segunda pergunta, o povo que estuda a lição ainda pode ser reconhecido ou conhecido como o povo da Bíblia? Exatamente, com segurança é assim. Ainda continua a necessidade que temos todos os dias de ter um estudo dirigido da Bíblia, em profundidade, como falava o pastor Ayrton,
conhecendo a mensagem de Deus para a nossa vida, pegando alimento para cada dia, obtendo fortaleza para enfrentar as lutas e ainda da unidade e ainda da profundidade na Bíblia, nós não somente podemos ser conhecidos como o povo da Bíblia, podemos ser conhecidos por praticar a mensagem da Bíblia. Pastor, uma pergunta. Há 160 anos, pelo que nós estamos vendo também nesse material e tudo que nós estamos discutindo aqui, a lição da Escola Sabatina se baseia unicamente na Bíblia, na mensagem bíblica. São 160 anos com 4 lições por ano. Esse assunto não se esgota? A Bíblia tem uma profundidade inesgotável de conhecimento, pastor? Claro, a Escola Sabatina não se esgota porque está baseada na Bíblia. E a Bíblia não se esgota. O amor de Deus, a mensagem de Deus, o alimento para cada dia é indispensável, é inesgotável. Então, nós vamos a ter Escola Sabatina não só lá no começo, na história da igreja, sino até o final. E além, na eternidade, nós vamos a continuar o estudo da palavra do amor de Deus. Então, Escola Sabatina precisamos todos os dias de nossa vida. Pastor Edson Schoch, a Escola Sabatina, como a gente está discutindo aqui, tem a ideia de transmitir conhecimento. Agora, o conhecimento, ele vem pronto através da lição ou através da lição a gente tem a oportunidade de refletir sobre a mensagem que a lição traz a cada semana? Uma das vantagens da Escola Sabatina e de todo esse programa é porque ajuda a crescer espiritualmente cada um de seus membros. Pense um pouquinho sobre isso. Quando as pessoas crescem, como é que as pessoas crescem espiritualmente? Há 3 fatores fundamentais. Em primeiro lugar, esse estudo diário, esse encontro com Deus através da palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina é uma guia de estudo para levar-nos à palavra de Deus. Então, esse encontro com Deus vai fortalecer a fé. Em segundo lugar, esse encontro entre irmãos. Nos encontramos todos os sábados com esse grupo de pessoas para estudar juntos e compartilhar ideias acerca daquela lição que nós estudamos. Então, fortalecemos nossa fé também juntos. Em terceiro lugar, nós compartilhamos essas bênçãos. Quando só ficamos em estudar a Bíblia e em ter um encontro com Deus cada manhã, é incompleto. Por isso é que um dos fatores muito importantes da Escola Sabatina é compartilhar. O que vamos fazer com essa lição? Para mim somente, como vou ajudar meu filho, como vou ajudar meu vizinho com relação a essa lição. Se eu estudei acerca, por exemplo, dos dons espirituais, então como vou usar meus dons? Se eu falei um pouquinho acerca do santuário que estamos estudando agora, então como eu posso interceder por algum vizinho, por exemplo, que está morrendo de fome espiritual, tem problemas familiares? Como eu posso me tornar mais relevante em minha comunidade? Então, quando uma pessoa lê sua Bíblia todos os dias, quando uma pessoa se reúne cada semana com um grupo de pessoas, e quando essa pessoa fortalece suas convicções na palavra de Deus e vai e anuncia a outra pessoa, essa pessoa ficará muito forte, crescerá espiritualmente. Por isso que a Escola Sabatina se torna o maior centro de crescimento espiritual da igreja. Muito obrigado, pastor Edson. Antes de assistir à próxima reportagem, eu queria responder uma dúvida de muita gente que está acompanhando a TV Novo Tempo nesse momento. Talvez você não saiba como ter acesso a essas lições da Escola Sabatina ou mesmo encontrar uma classe de Escola Sabatina. Como eu disse, você pode procurar a Igreja Adventista mais perto de você ou também ter acesso à lição da Escola Sabatina através do site da CPB, cpb.com.br, e a partir das 8h30 da noite, nessa noite e amanhã, ao longo do dia, a CPB está fazendo um programa muito especial a partir daqui de Tatuí, ao vivo, através da TV Novo Tempo. Fique ligado à nossa programação e faça contato para ter acesso também a esse material. Não perca essa oportunidade. Por tudo que você está vendo aqui, você deve saber já que vale a pena ter a lição da Escola Sabatina com você. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre a Escola Sabatina hoje e os desafios do futuro. Well, do we get out of bed? Shall we go there? I think there is a trend in some areas that people neglect Sabbath school. And rather than be critical of them, I would say, why aren't they coming? When people skip Sabbath school and begin coming to church, pretty soon they're going to start coming to church late. Pretty soon, if they're missing Sabbath school and coming to church late, their spiritual life will erode. The lack of attendance of Sabbath school
is a spiritual indicator that something's going on inside. See, the first thing you miss is Christian fellowship. You're not with fellow believers if you're sitting at home somewhere. So that's a vital part of Christianity is fellowship. And I think the important thing for people is to say, what are my priorities? What more important could I be doing on Sabbath morning? A gente vive numa época de pessoas muito ocupadas, todo mundo cansado, todo mundo tem muito o que fazer e naturalmente a igreja precisa ser muito mais atraente para puxar essas pessoas do que ela foi no passado. E nós vivemos um pequeno desafio dentro da escola sabatina. O primeiro é como atrair essas pessoas cansadas e mostrar a elas que a escola sabatina é relevante para a vida delas e para a vida da igreja. E em segundo lugar é como não permitir que a escola sabatina se torne mecânica, automática ou até mesmo superficial. Quando essas duas coisas se encontram, a crise é maior ainda. Pessoas cansadas que veem a escola sabatina como algo que não faz diferença para a vida delas, não é relevante, é mecânico ou qualquer outra coisa. I believe that the reason that less people come to both Sabbath school and prayer is because they came and it was boring. To me, it's a matter of priority. What is vitally important? And if we understand that meeting with our brothers and sisters, that church is more than simply going and listening to a sermon, but if I can go and listen to my brothers and sisters in Sabbath school, and if I understand that Sabbath school for me is a ministry, my comments may minister to others, my comments may bless others. You may be the very one that God is going to use to encourage somebody who's lost a son or a daughter, a husband or a wife, who's struggling with an illness, who's lost a job. So it's not merely going to Sabbath school to gain more information, but make it a priority because you will be blessed and you'll bless somebody. Tiago White sabia que a única maneira de perpetuar não apenas o conhecimento, mas a disposição de aprender e ensinar as verdades bíblicas que impulsionaram a sua geração era continuamente instruir os jovens nas lições da palavra de Deus. Uma vez aprendidas, essas lições tornariam os jovens não apenas membros de uma igreja, mas verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. So why don't people come? Well, we could blame them, or we could say, what can we do to make Sabbath school more interesting, more engaging, more life-changing? And when that happens, I think people will not only come, I think they'll bring their friends. The secret is commitment to Christ. If you're not committed, you're not going to crawl out of bed on Sabbath morning and drive across town to church. That, it seems to me like, is the ultimate secret. Is once again this church needs to figure out, the members of this church need to figure out what it is to be committed to Christ. And if that's the case, then you're not going to want to absent yourself from Sabbath school or church, it seems to me like. But without a commitment to God, I don't know what the answer is. Eu volto já com uma pergunta para o pastor Bruno Raso. Pastor, nós vimos aqui menções sobre a escola sabatina, a história, a lição da escola sabatina, sobre os adventistas, a igreja adventista do sétimo dia. A lição da escola sabatina e a escola sabatina, as classes, elas são um privilégio só dos adventistas ou mais gente pode se unir nesse estudo sistemático da Bíblia ao redor de todo mundo? Claro que é um privilégio para os adventistas, mas não é um privilégio só para os adventistas. Já nós falamos que a lição da escola sabatina e as classes, as aulas, a igreja, está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a escola sabatina é um privilégio para todos. Nós estudamos a Bíblia sistematicamente, organizada por temas. Então, todo mundo, adventista e não adventista, crente e não crente, tem a oportunidade, o privilégio e ainda a responsabilidade de aproximar-se à palavra de Deus para descobrir os planos que Deus tem para a nossa vida, encontrar fortaleza para enfrentar as lutas de cada dia e ter o coração cheio de esperança. É oportunidade e privilégio para todos. Agora, pastor Edson, como uma mensagem agora especial para alunos e professores que já fazem parte da escola sabatina, como continuar envolvendo tanta gente nessa história extraordinária que tem a escola sabatina? Antes de nada, eu queria dizer, você que está escutando, está vendo essa programação, nunca assistiu na escola sabatina,
venha à nossa escola sabatina, terá uma classe especial para vocês. Os seus crianças vão ir a uma classe especial, você vai ter uma recepção especial para vir e estudar a palavra de Deus. Agora, falando dos membros e os professores, nós precisamos, como já falamos e escutamos em essa programação de hoje, compromisso. Nossa missão não é apenas passar a lição todos os sábados, é amar pessoas, é querer ver todos eles no céu, não somente eles, sino também aqueles que virão. Então, nossa palavra-chave é compromisso. Nós temos uma sintonia entre nossas convicções e nossos compromissos. E por isso é que a escola sabatina não se torna apenas uma escola assim que só fala de teorias bíblicas. É um assunto para estudar e praticar. Então, nos informa, forma e transforma. Pastor, nós começamos a encerrar a nossa programação a partir de Tatuí, ao vivo aqui da Casa Publicadora Brasileira. Nós agradecemos muito a participação do senhor pastor Bruno, do senhor pastor Edson Schock. Nós desejamos que Deus continue abençoando a Escola Sabatina. Também agradecemos o apoio da Casa Publicadora Brasileira ao longo de toda a história da Escola Sabatina aqui no Brasil e em toda a América do Sul. Nós agradecemos o apoio também por essa produção especial. Este programa estará disponível a partir de agora no site alvivo.adventistas.org e será reprisado na TV Novo Tempo no próximo sábado a partir das 20 horas. Continue com a gente, continue acompanhando a nossa programação. Ligue aqui para a CPB e tenha também você a sua lição da Escola Sabatina. Nós agradecemos a sua audiência, um grande abraço e até a próxima.